Bora lá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num sistema de trading que é, olha, pura disciplina e precisão cirúrgica. A gente vai desvendar juntos uma estratégia para pegar aqueles movimentos, sabe? Os mais rápidos e previsíveis do mercado. Então, se prepara! Sabe qual é o grande ponto? Por que tanta gente acaba perdendo dinheiro, brigando com o mercado? É a pergunta de 1 milhão. Muitos entram e ficam naquela de tentar adivinhar topos e fundos, sabe? Operando totalmente contra a força principal. É literalmente tentar remar contra uma correnteza fortíssima. A chance de dar ruim é enorme. Mas hoje, a gente vai aprender a virar esse jogo, a usar essa força a nosso favor, a identificar os pontos perfeitos para surfar a onda, em vez de ser engolido por ela. E para a gente dominar essa técnica, nosso papo de hoje está bem dividido, bem organizado. Primeiro vamos falar da regra de ouro, que eu chamo de o rio. Depois a gente parte para os gatilhos, muros e toques. Em seguida, o segredo da coisa toda, o poder da confluência. Aí, claro, vamos ver a entrada sniper em ação, com exemplos na prática. E para fechar, um plano de voo rápido para ninguém esquecer de nada. Seção 1. E olha, se tem uma parte para prestar atenção, é essa. É a mais importante de todas, sem exagero. Antes de pensar em clicar em qualquer botão, a gente precisa entender a base, a regra que não dá para negociar de jeito nenhum, o fluxo do rio. Mas o que é esse tal de fluxo do rio? É a tendência macro. Simples, direto e reto. Antes de fazer qualquer tipo de análise, a primeira coisa, o passo zero, é dar aquele zoom out no gráfico. Sabe, olhar de longe e identificar qual é a direção principal do preço. A força está com quem? Compradores ou vendedores? É essa a resposta, e somente essa, que vai guiar todas, absolutamente todas as nossas decisões. E essa frase aqui, ela resume tudo. É um mantra. Se a correnteza, ou seja, a tendência macro, está para baixo, a gente só, e eu digo só, vai procurar por venda. Se a tendência é de alta, a gente só vai procurar por compra. Acabou. Operar retração é basicamente pegar um respiro do mercado, e esse respiro tem que ser sempre a favor da força que está mandando no jogo. Ok, então a gente já sabe para que lado o rio está correndo. Mas a pergunta agora é, onde é o ponto exato para entrar na operação? Bom, é aqui na seção 2 que a gente vai ver os dois gatilhos, os dois sinais independentes que vão ser a base de tudo. Olha só, a gente tem aqui duas ferramentas bem diferentes. De um lado, os muros de concreto. A gente marca eles lá no gráfico de 1 hora. São basicamente linhas horizontais, retinhas, que a gente desenha nos pavios das últimas velas. Elas são zonas de força, sabe? Do outro lado, a gente tem o terceiro toque, que a gente olha no gráfico de 5 minutos. Aqui a história é outra. São linhas de tendência, aquelas inclinadas, e o gatilho é quando o preço bate na linha pela terceira vez. Detalhe importante, os dois funcionam muito bem sozinhos, desde que, claro, estejam a favor da tendência macro. Certo. Se esses dois gatilhos já são bons separados, imagina o que acontece quando eles se encontram no mesmo lugar. Aí é que a estratégia mostra a que veio. É aqui que a mágica acontece, a confluência. Esse é o verdadeiro segredo para a gente filtrar só o filé, só as melhores operações. O ponto-chave aqui é entender que existe um nível de qualidade. Pensa assim, uma operação boa, nota 1, é quando a gente tem só um gatilho. Por exemplo, um toque isolado lá na zona de H1. Já está valendo. A operação muito boa, nota 2, é quando o terceiro toque em M5 acontece junto com um suporte ou resistência também de M5. Agora, a entrada excelente, a que a gente chama de sniper, essa é a cereja do bolo. É o cenário perfeito. É quando a linha de tendência de M5 cruza exatamente no mesmo ponto de um muro de concreto de H1. É uma defesa dupla de tempos gráficos diferentes no mesmíssimo lugar. A chance de dar certo aqui sobe lá no teto. Ok. Já entendemos a teoria, já sabemos qual é a direção, conhecemos os gatilhos e os níveis de qualidade. Beleza. Agora é a hora de ver como a gente aperta o gatilho. E aqui, muita atenção num detalhe crucial. A gente analisa em H1 e M5, mas a execução, o clique final, esse é sempre no gráfico de 1 minuto. A lógica por trás disso é bem simples, na verdade. A gente espera o preço dar aquela esticada e com tudo até a nossa zona de confluência, e no exato instante em que ele toca ali, pá, a gente entra na operação. E a expiração é sempre de 1 minuto. O objetivo é pegar justamente aquele susto do preço, aquele movimento em que a zona repele o preço para longe. É a retração da vela de M1 que a gente quer. Vamos para a prática, que fica mais fácil. Olha esse exemplo. A tendência macro aqui é de queda, sem dúvida. Aí a velinha de M1 dá aquela esticada para cima, com força, e olha que coisa linda! Ela bate ao mesmo tempo na linha de tendência de baixa de M5, que era o nosso terceiro toque, e na zona de resistência de H1.
A confluência perfeita, a entrada sniper. No toque, a entrada foi de put, de venda, e o resultado, a vela derreteu deixando um pavio gigante lá em cima. É o que a gente chama de entrada de manual. Agora, olha esse outro exemplo, que mostra uma situação um pouco diferente. A tendência macro aqui é de alta, o mercado está subindo. De repente, o preço em M1 despenca, mas ele para exatamente onde? No nosso muro de concreto, aquela linha de suporte de H1 que a gente tinha marcado horas antes. Mesmo sem ter uma linha de tendência ali, só a força dessa zona, junto com a tendência macro de alta, já configura um gatilho bom. A entrada de call no toque funcionou perfeitamente, com a vela retraindo e fechando para cima. Ufa, foi bastante coisa, né? Eu sei. Por isso mesmo, para fechar, a gente vai fazer um resumo bem rápido só para organizar as ideias na cabeça. Pensa nisso aqui como o seu checklist, o seu plano de voo antes de entrar em qualquer operação. Então vamos lá, para não esquecer. Passo 1, defina a tendência macro. É a primeira coisa. Passo 2, marque seus muros de concreto lá no gráfico de H1. Passo 3, desenhe as linhas de tendência em M5 esperando o terceiro toque. Passo 4, espere o preço chegar e identifique o nível de confluência. E finalmente, passo 5, execute a entrada no gráfico de M1, sempre a favor da tendência. Simples, metódico e o mais importante, poderoso. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Com esse manual em mãos, a grande questão é como o uso da confluência pode mudar o jeito de enxergar o mercado. Porque, no fundo, essa estratégia não é só sobre seguir regras, é sobre treinar o olhar. Treinar para ver onde as probabilidades estão se alinhando a nosso favor. É sobre ter a paciência de esperar o momento certo, quando as diferentes forças do mercado finalmente concordam. Pensa nisso. A gente se vê na próxima.